Ok, minha gente, já de volta agora. Vamos direto até meio-dia aqui debatendo os assuntos da nossa cidade com Roberto Petros e Carlos Faria. Como eu falei com vocês, eu tenho uma fala aqui do vereador Fidel falando sobre o problema da água baseado na matéria do Vanderlei Pérez de ontem, do Jornal Diário. O vereador Rangel falando sobre a Serra e o trânsito na Serra. O vereador Amorim falando do leilão de sucata, porque é sucata. Tudo isso e muito mais no programa de hoje e o início da campanha, que é o nosso primeiro assunto. José Carlos Faria, bom dia. Roberto Petro, bom dia, Faria. Bom dia, Hélio. Bom dia quem nos assiste. Bom dia e que prazer estar aqui com o prefeito Roberto Petro, né? É um prazer imenso porque o Petro deu uma demonstração, rapaz, de carinho para essa cidade, se doou o tempo todo e estar com ele aqui é um momento de muita honra para a gente ter o Petro aqui para discutir assuntos de nossa cidade, até porque ele, mais do que todos nós, conhece muitos dos problemas de Teresópolis. Quinca já está aqui com a gente, hein, Roberto Petro? Bom dia. Bom dia, Hélio. Bom dia, Zé Carlos Faria. Eu que tenho orgulho de poder estar aqui mais uma vez. Acho que eu vou começar a vir sempre, tá? Eu recebi o convite do Hélio, a anuência do Vanderlei, tem que estar aqui, né? E é um prazer poder estar aqui, sim. Principalmente contigo, né? Que a gente fez uma grande parceria no passado, né? Quando eu era prefeito, você era presidente da Câmara. Eu falo isso para todo mundo, né? Eu uso um discurso teu que você fazia na época, você me permitir lembrar ele aqui, que toda vez que começava uma nova Câmara, Faria chamar os vereadores e falava o seguinte: olha só, você quer fazer do teu mandato um negócio? É problema seu, mas trabalhe pelo povo. Lembra disso, Faria? Não faça só negócio. Hoje eu acho que falta gente para falar isso. É triste. Mas foi muita coisa que a gente fez para essa cidade. Eu fico feliz por isso. O seu governo é lembrado até hoje, né? Você anda bem pela rua? Eu sei que sim. Eu estou fazendo a pergunta porque eu estou na televisão. Eu estou no programa. Mas eu sei que sim, né? Porque tem pessoas que a gente sabe que não anda na rua aqui em Teresópolis. Como é que é você na rua com o público, com os eleitores? Graças a Deus que atrapalha um pouquinho o preparo cívico aqui, que a gente cansa um pouco, mas eu ando muito bem na rua, graças a Deus. Eu vou ao supermercado, vou na padaria, estou andando na rua e o povo me recebe muito bem. Eu não tenho do que me envergonhar, graças a Deus. Não tenho uma mácula do meu governo que eu posso falar: olha, roubou, fez isso, fez aquilo. Pelo contrário, né? Tem um amigo nosso que me chama até de trouxão. Prefeito trouxão, porque saiu da prefeitura mais pobre do que entrou, aí é o trouxão. Mas eu tenho orgulho porque eu trabalhei pela minha cidade e continuo trabalhando e vamos trabalhar mais, se Deus quiser. Estamos novo ainda, né, Faria? Eu queria até pedir licença ao público que está nos assistindo. Não tem como vocês imaginarem, que estão nos ouvindo, achar que é uma rasgação de seda. Mas eu preciso falar isso porque a nossa aliança de Petro prefeito e Faria presidente da Câmara, ela se desenvolveu de uma maneira tão, assim, de união, mas de respeito, o legislativo respeitando o executivo respeitando o legislativo, sem ofensa, com divergência, conversando, mas realmente é isso que eu quero que as pessoas entendam, porque vamos colocar alguns pontos. Na educação, como fazer o que a Rosário fez com o Petro na educação? É quase impossível, não há como repetir aquela situação, como na saúde. No esporte, como fazer no esporte, com as lutas 3 da manhã no ginásio, com a seleção de futsal no Pedrão, com o Falcão ali presente, hospedados a seleção aqui, o Petro de frente, né? E outra, eu não vou falar de outras secretarias, mas os asfaltamentos que fez no interior, na área rural, né? A segurança da cidade que começou, o Petro buscando junto ao governo do estado para que Teresópolis fosse uma cidade mais segura, buscando as autoridades da CBF, fazendo com que o turismo, com a Nico, com as pessoas que iam além do limítrofe dos municípios, do estado, ultrapassava isso. Nós rompíamos fronteira de estado para estado, botando o nome de Teresópolis no país inteiro e até fora. Então, não tem como lembrar a dona Edna, até perguntei como que ela estava perto na hora que chegou, porque o carinho que a gente tem por dona Edna, como repetir o Natal, aí sim poderia falar de Gramado e Teresópolis,
né? Porque foi uma coisa muito assim que vislumbrou a cidade de Teresópolis. Quantos visitantes nós recebemos de cidades vizinhas do nosso estado que veio a Teresópolis para ver aquela decoração de Natal, tanto no eixo central da cidade, como nas praças, como a Praça da Feirinha, como a Praça da Igreja Santa Teresa, pontos que marcaram e que 20 anos depois, nós estamos praticamente há 20 anos depois, que a eleição do Petro foi em 2004, e o mandato de 2004, que ele ganhou a eleição em 2004, né, estava na prefeitura há um ano, ganhou a eleição em 2004, ficou até 2008, começando e terminando o mandato, com bastante êxito. Então, esse carinho e esse elogio pode ser, para o nosso ouvinte, achar que é uma rasgação de seda, mas nós ficamos muito próximos, com Câmara e vereador, sem subordinação. Aquilo que era lei era respeitado. A Câmara não fazia aquilo que não podia e nem o prefeito não fazia aquilo que não era autorizado. Então, era um convívio muito sadio e respeitoso. E isso, eu sinto saudade muito dessa época, porque a gente discutia tudo que era bom para Teresópolis, né? E o que não era bom a gente também ponderava, porque ia atrapalhar e a gente não avançava. Mas nas coisas boas era uma coisa de unir. E isso que o Petro colocou aí no início nessa fala, eu sempre conversava com o governador, cuidado, nós fomos eleitos para fazer política, para fazer o bem para Teresópolis. Não fomos eleitos para fazer negócio. Aqui não é isso. Aqui é uma casa de discutir política. E a gente colocou isso em primeiro plano desde o primeiro dia de mandato até o último, sempre discutindo política e divergindo, e conversando, e trocando ideias. Maria, você quando tem um secretário de turismo, uma secretária de turismo que pensa grande, pensa além do município, como era o caso de Anico, meu Deus, eu conheci a Anico a minha vida inteira. Como era o caso dela, ela pensava, até porque era uma pessoa que já tinha viajado muito, já conhecia mundo. Então, a Anico pensava fora de Teresópolis, não era turismo para Teresópolis. E botou Lizimara, era Lizimara na Secretaria de Comunicação. As duas se davam muito bem. Olha, eu não era do governo, mas lógico, eu estava na rádio e acompanhava o governo. Elas duas se dando muito bem, a Anico e Lizimara Guedes, a Lizimara conseguiu fazer um trabalho de divulgação do município espetacular. Naquela época era muito boa. E ainda teve o esporte, né, Petro? Não, ainda colhemos... Levantou mais ainda. Colhemos louros disso, e qualquer evento que se fala, qualquer hora que hoje começa a campanha política, quem não vai lembrar? É lógico que lembra desses eventos. E o Petro, melhor de todos nós, pode falar daquele barracão. As escolas de samba, você quer imaginar isso? Como que vai fazer, repetir aqueles eventos? Quem gosta de samba, quem participou da nossa escola de samba, daquela organização, divergência de campeã, isso vai existir todo ano de carnaval. Mas era uma coisa, assim, salutar, trabalhosa, mas que dava muito prazer. Prazer porque a gente via aquelas arquibancadas superlotadas, as pessoas desfilando na pista central e superlotado, aquele intervalozinho de minutos de uma escola para outra, era esperado a nova escola com muita ansiedade, o prefeito ali de frente do evento, abrindo porta para cada escola, é coisa inédita e eu acho que difícil de se repetir. Então você não guardou o pedido de impeachment dele, né? Nunca teve. Não precisou ficar guardado na gaveta. Nunca teve, Aqui, já algumas pessoas já participando aqui. Maria Felício, lá do Rio de Janeiro, já participando. Bom dia. Marcela, aliás, a Marcela está aqui em Teresópolis, missionária. Marcela, professora, trabalha numa faculdade lá, numa universidade lá em Dubai, mas está de férias em Teresópolis. E o Márcio, professor Márcio, já chegou em Dubai. Falei com ele hoje pela manhã. Mais cedo, antes de vir para cá, Márcio já foi embora, já está em Dubai. Estão assistindo a gente. Maximiliano botou aqui, quando o Dr. Roberto Petro era diretor do Hospital das Clínicas, eram prestados serviços de excelência, não só para os teresopolitanos, como para pacientes de outros municípios. É legal isso, né, Petro? Você saber ter passado por uma prefeitura e as pessoas aí lembrarem com muito carinho. Ô, Hélio, graças a Deus, eu quando me proponho fazer alguma coisa, eu faço o máximo que eu posso. Você vê que o Max aí acabou de lembrar da época do Hospital das Clínicas, né? Quando eu assumi a direção do Hospital das Clínicas não era bem visto na cidade, né? Porque ele achava que era o matadouro. A Casa de Saúde funcionava, a São José funcionava. E assim que eu assumi, nós demos uma virada no hospital e passou a ser um hospital referência, né? A própria CBF
Pô, a partir do momento que a CBF começou a levar os jogadores para ir no Hospital das Clínicas, isso deu uma visibilidade para o hospital Eu me lembro. muito grande, porque as pessoas falavam, pô, se o Bebeto pode ser atendido lá, né? Pô, então é porque lá é bom. E o hospital deu esse saldo de qualidade que tem até hoje. Depois da prefeitura fizemos esse trabalho. E graças a Deus eu sempre tive boas parcerias, né? No Hospital das Clínicas tinha o Nestor, que era o administrador do hospital, que foi um grande parceiro, né? Na prefeitura eu tive uma Câmara de Vereadores que eu tenho saudade delas, como um todo, sem exceção, né? E o Faria liderava, o grupo ele liderava muito bem. Nós tivemos um período que o Carlão foi presidente também, foi um grande presidente. Meu irmãozão, um abraço para o Carlão, né? Melhoras aí para ele, o Carlão está internado. E Faria depois conduziu com maestria por muito tempo aquela Câmara. E era isso que o Faria falou. Não tinha assunto obscuro, não ia para a sessão assunto obscuro. Era discutido antes. Teve um período do meu governo, logo no início, né, que um grupo se revelou porque queria coisas que a gente não podia fazer e rachou a Câmara. Não queria aprovar o nosso orçamento. Lembra disso, Faria? E aí o que acontecia? Era meio a meio. Então, toda vez que os 6 deles estavam presentes, o nosso grupo não dava quórum. E até que eles cansaram e aprovou o orçamento como estava previsto, né? Sem emendas que eles queriam, na verdade, eram coisas que não eram legais, não eram boas para a cidade. Isso aconteceu, a gente tinha divergência política, mas era tudo resolvido politicamente, sabe? Não tinha nada por debaixo do pano, não tinha negociado. Isso era muito bom, não tinha ofensa. E a gente dizia o seguinte, olha só, prefeitura é prefeitura, Câmara é Câmara. Eu não me meto na administração da Câmara, a Câmara não se mete na administração da prefeitura. E era assim. Agora, respeitando os poderes. A Câmara fiscalizava, né? E a gente respeitava a Câmara. Que é uma relação que faz tempo que a gente não vê mais existir, né? Eu estava lembrando aqui, Pedro, a gente não pode, porque eu sempre digo nas minhas falas, quando alguém me dá a palavra em algum evento, e até pela experiência que a gente tem, que em política a gente não ensina, mas a gente aprende. É verdade. Em política a gente não ensina, não dá para ensinar a ganhar eleição, não dá para ensinar a exercer mandato, mas a gente aprende como fazer isso. Então, essa maneira respeitosa, né, de exercer o mandato, e é importante essa discussão hoje, Zélio, porque hoje começa a campanha, Sim, oficialmente a gente campanha. já tá dentro Pois do é, tema, isso que né? eu queria levar para esse caminho, porque nós temos 5 candidatos a prefeito, lógico que 5 vices, 2 mulheres vice, 3 homens e 5 candidatos homens disputando a eleição de prefeito. E precisa que... Não, é o que eu digo, não é ensinamento porque ninguém ensina, e até porque não dá para fazer isso nem com vereador, e nem com prefeito, e nem vice, é claro. Mas exercer o mandato tendo carinho com a população, muitas coisas que você não consegue resolver, e eu sempre falo, mas amenizar o sofrimento da população é uma obrigação. Porque os vereadores, eu digo que às vezes assessoram o executivo quando leva os pleitos dos seus bairros. E é importante que Teresópolis tenha, assim, de 19 a 21 vereadores. Eu acho esse número 19 e 20 o ideal para uma cidade no tamanho de Teresópolis. Porque tem que ser menos. O orçamento, é lógico que você tem mais vereador, vai dizer que não gasta mais um pouquinho? Claro, mais um pouquinho. Mas não tem uma diferença tão grande. Você não tem, por exemplo, 12 vereadores e dobra praticamente para 21, não dobra o orçamento. Um orçamento é praticamente o mesmo, você pode até ter um deltazinho diferente, mas é aquilo dividido para 21, em vez de dividir para 12, dividir que eu digo, é cada um ter o seu salário dentro da legislação, cada um ter o número de funcionários dentro da legislação, que cabe, que pode, que o orçamento comporta, né? É isso que cada um, e o prefeito na cadeira de prefeito, claro, difícil eu falar isso, o Petro muito mais pela experiência que teve, foi vice e foi prefeito, então tem uma experiência muito grande. Mas respeitar o orçamento direitinho, respeitar a Câmara naquilo que a lei, né, obriga até o Executivo, às vezes, pedir autorização à Câmara, discutir com a Câmara, encaminhar os projetos de lei para a Câmara, a lei orçamentária,
ponderar o mínimo de gasto com a educação, o mínimo de gasto com a saúde, colocar os colaboradores mais próximos do prefeito, que são os secretários, que não é um convívio fácil, secretário e vereador, porque o secretário é um homem de confiança do prefeito e está ali porque o prefeito confia e porque botou para ajudar e que tecnicamente e politicamente tem qualidade para isso. E o vereador também tem que ter o seu respeito, porque é aquele que lutou para ter o voto, para ser representante da população. Então, cabe ao prefeito e ao presidente da Câmara fazer esse meio de campo, né, de que o convívio seja bom. Eu costumo dizer que, ao tomar posse, aqueles que foram eleitos, e os outros também, mas principalmente quem foi eleito, precisa descer do caminhão e administrar a cidade. Ali o compromisso é governar a cidade, fazer o bem para que a cidade cresça como Teresópolis merece crescer. Não dá para ficar indo para a tribuna, nem de Câmara, e nem usando o Executivo, para fazer discurso contra a Câmara, nem Câmara contra o prefeito, porque essa confusão não faz bem para a cidade, nem para o mandato de ninguém, porque quem votou, ninguém vota para o prefeito não ser bom. Ninguém vota no vereador para ele não ser bom, vota porque acredita, porque confia. Então, se confiou, eu acho que cabe aos eleitos ter essa responsabilidade de ter um bom convívio. Quando faltar 3 meses para a eleição, 45 dias, aí começa assim. Eu tive um cuidado em toda eleição minha e na briga de confusão de campanha, não citar nome de adversário nenhum, mas eu era o mais capaz, eu era o mais competente, eu era o melhor, eu era o mais bonito, falava de mim, das minhas coisas, para conquistar o voto, que eu voto também para conquistar. Não precisa tecer muito comentário contra adversário, porque o que eu conheço dos candidatos, a população também conhece. Acho que o Petro... Duas coisas que vocês falaram aí, o Petro usou o termo obscuro, obscuridade de governo, e eu vou usar para dar seguimento a esse bate-papo da gente. Essa separação da Câmara, do governo Vinícius, com a Câmara atual, nos últimos anos, quer dizer, foi praticamente os 5 anos e meio de governo dele, na opinião de vocês, eu acho que levou um problema enorme para Teresópolis, porque nada aconteceu. Todos os pedidos eu trouxe, e inclusive isso foi matéria nossa aqui dos vereadores, nada aconteceu, ele não realizou obra nenhuma, nem do grupo de apoio dele, nem dos vereadores de apoio. Então, não houve realizações por causa desse afastamento. E sobre o processo da venda da água, que daqui a pouco eu vou ter o vereador Fidel falando, foi uma coisa obscura, que foi o termo que você usou. Então, a minha pergunta para vocês, é ruim para o prefeito essa separação, esse afastamento da Câmara para a Câmara? Eu vou deixar o Petro falar isso, vou deixar que o Petro, que foi prefeito, ele que sabe como que é essa relação complexa, mas que dá para fazer bem feita. A água, por exemplo, é um assunto que nós discutimos. Você acha que nós nunca discutimos a questão da água? O Petro, prefeito, e o governador e eu estava junto. Quero trazer esse eu era presidente da Câmara, eu estava junto com o prefeito quando o governador falou, prefeito, cuida da água de Teresópolis, porque eu não quero só as grandes metrópoles, não quero a SEDAI tomando conta de água no interior. O Wagner Victor era o presidente da SEDAI, o Petro começou a conversar, as coisas não começaram a ficar tão claras, e com a diretoria da empresa que vinha, e o Petro, mesmo tendo ganho na justiça que a água era do município, porque teve esse processo, dizendo se a água de quem? Do Estado, do município, ou da União, ficou decidido que a água era do município, porque podia negociar. Mas o Petro, nas conversas, no meio da conversa, puxou o freio de mão e falou assim, não vou fazer, a população não está satisfeita com a SEDAI, mas também não é impossível a gente tentar fazer um contrato que a cidade ganhe aquilo que precisa ganhar, que coloque um contrato bem feito, que fiscalize e que se cumpra. E acabou não fazendo essa transação, porque o modo operante não era aquilo que o Petro imaginava, e ele era o prefeito. Eu tenho certeza que se ele resolvesse a fazer, ele ia conversar com a Câmara e teria autorização. Perfeito. Mas essa relação não é fácil, mas aí é o Petro que tem que falar como prefeito. E nós vamos partir daí, mas antes eu tenho um comercial, já me deram o sinal ali do comercial, e nós vamos partir daí desse assunto da água, com a fala daqui a pouco do vereador Fidel, e o termo que o Petro usou, obscuridade. Ele falou isso, o governo tem que ser claro, o governo não pode ser obscuro. E todo esse processo da água, todo esse imbróglio, continua dando água, ou seja, continua indo pelos ralos, pelos gargalos aí, e não está dando certo. A gente volta já já.